Fala pessoal, mais uma vez a gente por aqui hoje para tratar de um tema polêmico que é a lei seca. Vou falar de vários pontos que são importantes para quem já foi pego na Operação Lei Seca, para poder saber os direitos que tem para apresentar defesa, como é feito essa abordagem, o que fazer no momento da abordagem, porque todo cidadão tem direito à defesa. Então aqui eu não vou, quero deixar claro que eu não vou ensinar ninguém aqui a como fugir da lei seca ou os mecanismos para poder se safar da lei seca, nada disso. Eu só me baseio porque diz a lei, a Constituição Federal, que dá o direito à ampla defesa e o contraditório para qualquer cidadão em qualquer hipótese, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é: lei seca é uma infração mandatória, tá? Em que prevê a multa e a suspensão de direito de dirigir na infração. Então, essa multa ela tem um custo de R$ 1.915 e ela vai dar uma penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Nesses 12 meses, quem faz recurso, quem trabalha quem faz esse tipo de trabalho jamais pode oferecer um serviço em que fale que vai reduzir a pena, que não existe isso em nenhum lugar, nem na justiça. Quem for pego na lei seca e perder as defesas ou não oferecer defesa, vai ser penalizado com 12 meses de suspensão do direito de dirigir, tá? Se por acaso o condutor for pego dentro de 12 meses, duas vezes na lei seca, ele vai pagar uma multa dobrada, vai ter a penalidade dobrada e, além disso, vai ser aberto um processo de cassação da CNH, em que o condutor vai ficar 2 anos sem poder tirar a carteira e, quando voltar para poder tirar a carteira novamente, vai ter que começar do zero, ou seja, habilitação provisória, vai começar tudo de novo, fazer prova no Detran, tudo como se fosse a primeira habilitação. Outra coisa importante: se você for abordado na lei seca, a primeira coisa que o agente de trânsito, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eles procedem da seguinte forma, uma maneira muito educada, todos eles são muito cordiais. Eu atendo várias pessoas aqui no escritório e todos eles falam que sempre, eu também já fui abordado na Operação Lei Seca, e todos os agentes sempre foram educados, tá? E sempre me tratou com muito respeito, e os clientes aqui falam a mesma coisa, que aqui no Rio de Janeiro os agentes de trânsito tratam todos com muita educação. Mas eu quero esclarecer alguns pontos que são importantes, tá? Que também chegam no meu escritório e eu tenho que passar para vocês. Quando você abordar na lei seca, a primeira pergunta que ele faz é se você ingeriu bebida alcoólica, se você bebeu. Se você vai recusar o teste, se você não está se sentindo bem, eu quero recusar o teste, que é um direito seu constitucional, ele vai te perguntar se você bebeu. Se você não bebeu, você vai falar: eu não bebi e só quero recusar o teste de etilômetro. O que ele vai fazer? Ele vai lavrar o auto de infração, vai recolher sua CNH e vai falar se você tem um condutor habilitado que possa retirar o veículo. Se não tiver, esse veículo vai ser removido para depósito, e se por acaso vier o condutor, ele também vai passar no teste, e se o teste ele assoprar e der 00, ele vai retirar o carro e vai embora, e o auto de infração vai ser entregue para você com a cópia também da tarja do etilômetro. Isso tudo será entregue. Uma coisa que eu quero deixar claro, que o auto de infração, quando você recusa, não pode, no campo observações, não pode ter nada escrito de sinal de embriaguez ou que tenha declarado ter ingerido bebida alcoólica, tá? Porque, infelizmente, eu já peguei casos aqui no escritório em que os condutores não afirmaram nada de bebida alcoólica,
estavam lúcidos, não tinham nem um olho vermelho, odor etílico, não tinha nada, e mesmo assim o agente de trânsito lançou. Observe na hora que você receber a cópia, se você não alegou aquilo para você contestar naquele momento, que depois que você vier embora não vai ter mais como contestar, porque o entendimento hoje, pelo menos no judiciário, é que o agente público tem fé pública e eles têm presunção de legitimidade nas suas afirmações. Então, se você tiver que discutir qualquer coisa, você discute na hora. Uma coisa importante também para vocês saberem é que às vezes eles escrevem de forma codificada. Anexo 2, letra A, item 1 e 2 da resolução 432. Se escreverem isso, vocês observem, porque às vezes não escreve odor etílico e nem olhos vermelhos, mas escreve de forma codificada. Se você não entende, você não vai saber o que está escrito ali, mas está afirmado isso. Isso vai prejudicar muito a defesa se você não alegou nada daquilo. Agora, se você parou na lei seca e se você fala, realmente bebi uma taça de vinho, bebi uma cerveja, ele vai escrever e você não vai ter o que contestar. O que o agente vai trabalhar é com a afirmação. Mas se ele escrever alguma coisa diferente do que você falou, vocês fiquem atentos no campo observações. Primeira coisa, quando vocês receberem um auto de infração, vocês têm que ver isso, porque eu tive muita reclamação aqui no meu escritório dos condutores não terem afirmado nada e tá lá escrito declara ter ingerido bebida alcoólica ou bota ou insere de forma codificada em que você, condutor, que não conhece a resolução 432 do CONTRAN, que trata desse tema, você não vai saber o significado das letras e dos itens. Tudo bem? Outra coisa importante, depois que você recebe o auto de infração, se você não assinou, você vai receber uma notificação de autuação, tá? Então, seu prazo para recurso é 15 dias do recebimento da notificação de autuação. Agora, se você assinou o auto de infração, é 15 dias da assinatura, tá? Depois que você recebe a notificação de autuação, você vai ter 15 dias para poder recorrer, a contar da data do recebimento da notificação. Se você não recorrer, vai ser emitida uma notificação de penalidade de multa. E aí já vem o código de barras para você pagar, e aí você vai dar prosseguimento. Ou apresenta a defesa, ou você paga a multa para depois dar sequência ao processo de suspensão de direito de dirigir. Na penalidade de multa, você tem direito a 3 defesas: defesa prévia, recurso à jare e recurso ao Conselho Estadual de Trânsito. Se você apresentar defesa, as 3 defesas nas 2 instâncias, primeira instância a defesa prévia e recurso à jare, segunda instância Conselho Estadual de Trânsito, e você perder todas as defesas, o que vai acontecer? Vai ser aberto um processo da suspensão de direito de dirigir, que é a segunda penalidade. Como são 2 penalidades, multa e suspensão, depois vai abrir o processo da suspensão. E lá você terá direito também a mais 3 defesas: defesa prévia, recurso à jare e recurso ao Conselho Estadual de Trânsito. A partir de novembro deste ano, isso vai mudar. O CONTRAN já está regulamentando os novos procedimentos do processo de suspensão e cassação, e que nesse procedimento não haverá praticamente mais 6 defesas, só haverá 3. A gente vai ter que fazer os recursos de forma imediata, penalidade de multa e suspensão ao mesmo tempo. Eu não sei ainda se eu vou ter que apresentar 2 defesas como advogado, ou o condutor que queira se defender sozinho, 2 defesas de uma vez, ou se vai ser uma defesa só para as 2 penalidades. A gente está esperando a regulamentação do CONTRAN, depois eu vou gravar um novo vídeo para poder falar sobre isso. E aí, depois que você faz todas essas defesas, se você tiver o seu resultado deferido, o seu problema está resolvido, não haverá pontos e a multa será cancelada, tá? E se por acaso for tudo indeferido, aí você vai ser notificado para entregar a carteira. Você ainda tem o caminho do judiciário, que é entrar com uma ação nos juizados especiais fazendários, tá? Mas nada garante que você vai estar com a sua CNH desbloqueada. Na resolução 182, que trata da suspensão do direito de dirigir, enquanto houver recurso dentro do prazo, recurso ativo, tudo no prazo, não pode haver nenhuma restrição na sua CNH, ou seja, ela não pode ser bloqueada. Mas quando você perde todas as defesas,
e você vai para o judiciário, já pode constar o bloqueio na sua CNH, porque ele só fala da via administrativa na resolução e não da via judicial. Na judicial, para você conseguir manter a CNH desbloqueada ou tentar desbloquear ela, vai ter que ser pedido uma liminar no Poder Judiciário e dentro da avaliação do juiz, ele pode conceder ou não essa liminar. Nada é garantido, tá? Uma outra coisa importante também para vocês saberem em lei seca, quando você cumpre a penalidade de 12 meses, tá, da suspensão, não pode haver infrações nesse período. Se você estiver dirigindo e for comprovado que você estava dirigindo, aí vai ser aberto um processo de cassação da CNH. E é aquele mesmo procedimento que eu falei anteriormente, 2 anos sem poder tirar a carteira e vai começar tudo como se fosse a primeira habilitação. O Detran aqui do Rio, como alguns Detrans, tá, que são poucos, tem entendimento se houver uma infração no período da suspensão do direito de dirigir, que seja cometido mesmo por outra pessoa, por um outro infrator que usou seu carro, e você não indicou no prazo de 15 dias que é previsto no código, o código fala que assume a responsabilidade do proprietário. E o entendimento do Detran é que quando o proprietário assume, ele subentende que você está na condução do veículo, que para mim é uma tese totalmente absurda, que eu já estou sempre entrando na justiça, já até consegui liminares para suspender esse tipo de procedimento, mas ainda não tive nenhuma sentença a respeito desse tema. Então, vai abrir esse processo de cassação, eles entendem dessa forma, então, durante o período da suspensão, observem, fique sempre consultando na internet o Renavan para ver se tem alguma multa no carro de propriedade, se tiver mais de um, tem que ver todos os carros, que às vezes você pode não ser notificado, perder o prazo e depois vai ser surpreendido com uma notificação de processo da cassação da CNH, tá? Com relação a bloqueio de carteira, se você tiver ainda o bloqueio da CNH, você tem que ser evitado de dirigir, não pode dirigir em hipótese alguma, não recomendo a ninguém dirigir com carteira bloqueada, tá? E uma última coisa é a atualização do banco de dados, que eu sempre falo em outros vídeos e friso neste também. Se você você é proprietário de um carro e tem a CNH, você tem que atualizar o endereço do documento do veículo, que é na vistoria, aqui no Rio tem vistoria, nos outros lugares é só você pegar, nos outros estados, é só você pegar o formulário e fazer a atualização do endereço quando você se muda. E da CNH, que é uma informação que não é prestada pelo Detran e muita gente não sabe disso, você tem que ir pessoalmente no Detran para poder atualizar, levando a cópia da habilitação, levando o original da habilitação, e mais o original do comprovante de residência e uma cópia. E lá ele vai fazer tudo pessoalmente e vai atualizar, ou senão na renovação da CNH. Esse banco de dados da CNH é desconhecido por muita gente. Então, vocês têm que entender que existem 2 bancos de dados e não um só, para poder atualizar endereço em caso de mudança de residência, tá? Então, gente, a princípio são essas orientações que eu tenho que passar aqui para vocês. Vocês fiquem sempre em alertas, e um recurso infalível que eu sempre uso, tá? Para você não ser pego na lei seca, que mesmo que seja abordado, você vai conseguir resolver seu problema, é não beber. Então, gente, se você beber, não dirija. Assim, você evita acidentes e preserva vidas. Tá ok? Até a próxima semana. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhem. Entre no meu canal do YouTube, Márcio Dias Trânsito, e compartilhe o máximo que vocês puderem para familiares, para amigos. Esse vídeo que é muito interessante e faz as pessoas esclarecerem um pouco mais a questão do direito de defesa. Tá legal? Um abraço para vocês. Até a próxima semana.